Antes da lei ser aprovada em 2006, a mulher agredida se dirigia até uma delegacia de polícia, onde era registrado o chamado termo circunstanciado de ocorrência. O agressor e a vítima eram ouvidos e liberados em seguida, com a determinação de comparecer em juízo em data previamente marcada. O mesmo procedimento de qualquer acidente de trânsito ou briga de vizinhos. Agora, casos de agressão à mulher geram inquérito policial ou auto de prisão em flagrante. Hoje a mulher vítima de violência doméstica, ela vem na delegacia. Se é uma situação de flagrante que tenha indícios, cabe inclusive a lavratura do auto de prisão em flagrante, né? E o homem, ele fica preso mesmo na delegacia, né? O que antes não acontecia. Antes da lei, a mulher podia retirar a queixa movida contra o agressor, mesmo de lesão corporal. Hoje, essa representação é movida pelo Ministério Público e independe da vontade da vítima. A lei só permite a desistência em casos de violência psicológica, como calúnia, injúria ou perturbação do sossego. Hoje, se a mulher quiser não abrir mão da representação do crime da ameaça, ela tem que fazer em juízo perante o juiz e o promotor. Ela, sozinha, lá na delegacia, ou mandar um documento através do advogado para abrir mão dessa representação, ele não é aceito. Ele só pode ser feito pessoalmente com a presença do juiz, do Ministério Público e do advogado dela. Após ser agredida fisicamente pelo companheiro e sofrer ameaças psicológicas, essa mulher está determinada em manter a denúncia. A gente teve a discussão por causa de ciúmes, né? Daí ele pegou e deitei na cama, daí ele gritou comigo, daí eu falei para ele não gritar comigo, pegou e tentou me enforcar. Daí eu peguei, fui na delegacia da mulher e registrei o BO. Depois de 6 meses que a gente separou, ele me encontrou, né? E teve a segunda agressão. Me deu 2 socos assim nos ouvidos, né? Eu fiquei meio tonta, daí pegou e tacou minha cabeça contra o carro. Daí eu tive lesões, quebrei os dentes, levei 15 pontos no rosto. Ele manda mensagem pra mim, tentando que eu volte pra ele, mandando que vai se matar, pedindo pra mim retirar a queixa. Tem que ter coragem, atitude e denunciar, não ficar apanhando quieta dentro de casa. Outro benefício da lei são as medidas protetivas no prazo de 48 horas, ao contrário do que ocorria antes, em que o prazo era de até 6 meses para a determinação do juiz. Hoje, as vítimas podem pedir proteção diretamente na delegacia. Então hoje você faz o pedido, separação de corpos, você pede afastamento provisório dele da casa, não aproximação dele da ofendida, dispõe sobre guarda de criança, guarda de filhos, alimentos e qualquer outra medida protetiva que o juiz quiser decretar, além daquelas que estão elencadas. Apesar dos benefícios que a lei oferece, algumas mulheres não a usam corretamente. Tem mulheres que chegam a se autolesionar para fazer que o marido seja preso, né? Tem uma boa... e faz que a polícia perca um tempo, né? Com esse tipo de ocorrência, ao passo que a gente poderia estar se dedicando a quem realmente precisa da utilização da lei, né? A gente percebe que tem um pouco de má fé, né? A utilização da lei, às vezes até para tirar um marido de casa, né? As pessoas têm que se conscientizar de vir aqui na delegacia que realmente precisa estar sofrendo uma violência mesmo, não um conflito familiar que às vezes com um diálogo pode se resolver, né? A lei também garante a criação de juizados e delegacias especiais de atendimento à mulher. Nesta lei estabelece que todos os estados do Brasil deverão criar os juizados. Os juizados de violência, eles tratam exclusivamente dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Além dos juizados, a lei prevê a criação de casas-abrigo e centros de referência. Aqui na capital, o centro está em construção. Dentro do centro de referência, nós teremos um atendimento especializado a essa mulher, o atendimento psicológico, social e toda a orientação jurídica necessária. Junto ao centro de referência, nós teremos cursos profissionalizantes que a mulher poderá, com a sua inclusão, ter a sua inclusão produtiva no mercado de trabalho.
A cada 15 segundos, uma mulher é agredida no Brasil. As agressões podem ser denunciadas à Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Discando o número 180, é possível realizar denúncias ou pedir orientações de qualquer lugar do Brasil. Só no primeiro semestre de 2008, cerca de 122 mil mulheres utilizaram esse serviço, um aumento de 107,9% em relação ao mesmo período de 2007. Para o juiz do Juizado de Violência Doméstica da capital, o surgimento da lei fez com que as mulheres buscassem punições para os agressores, reduzindo os índices de violência. Em 2006, quando essa lei entrou em vigor, foi em setembro, 26 de setembro de 2006, nós tínhamos uma demanda de 7 medidas protetivas por dia. Hoje temos uma média de 3 por dia, por semana. Quer dizer, a cultura de fato está mudando. A violência doméstica não está sendo tão incidente quanto era na época da vigência da lei. Eu acredito que influencia muito, porque hoje você, como agressor, você não vai ter mais o direito de chegar no Juizado Especial Criminal e transacionar com o Ministério Público e se ver livre de uma futura ação penal. Hoje ele vai pensar 3 vezes numa agressão, porque ele pode sofrer de fato uma ação penal, né? Ele pode sofrer o processo crime por lesão corporal ou até por ameaça, se a vítima se mantém a representação, por contravenção penal e qualquer prática do crime. A Delegacia da Mulher de Florianópolis foi pioneira no Brasil em implantar um programa de atendimento aos agressores. O grupo de homens em situação de violência doméstica e reflexão de gênero iniciou os trabalhos em novembro de 2007. Essa ideia veio porque a gente percebe que a maioria dessas mulheres retornam com seus parceiros, né, e o ciclo da violência se repete. Então a gente pensou também em estar intervindo também, né, com os autores para entender a violência doméstica como uma questão relacional e não só polarizada, vítima e agressor. Os encontros são quinzenais na Delegacia da Mulher. O trabalho procura conscientizar o que é violência e as responsabilidades do homem e da mulher na sociedade. Antes de inseridos no grupo, os agressores passam por uma triagem na delegacia, com os psicólogos responsáveis pelo projeto. Esse homem participou do grupo e garante que a experiência foi fundamental para melhorar o relacionamento com a família. No meu caso, o que ele ensinou, para mim foi bem proveitoso, bem aceito, porque bateu com a minha convivência aqui em casa, né? Antes de agir, né, procurar um recurso, ir numa delegacia, procurar uma pessoa que instrua a gente, né? Antes de a gente, por exemplo, aqui em casa a gente brigava muito, qualquer coisinha era briga. Acho que tudo, o serviço dela era dela, não era meu, não fazia nada disso. Então a coitada também trabalha, não tinha tempo de tudo, então a gente sempre tinha uma briguinha por causa disso. E o Dr. Paulo então ensinou que a gente podia fazer aquela loucinha para lavar, podia lavar, que não vai perder masculinidade nenhuma. Podia varrer uma casa, podia arrumar um neném, fazer um mamar para neném, entende? Que não perdia nada com isso, só tinha ganhado, estava fazendo para ele, estava fazendo para a família. Nós não podemos colocar esse homem na vala comum e enquadrá-lo assim como um criminoso, um latrocida, um homicida, né? É uma situação, é um tipo diferente, né? É uma delinquência também, praticou um delito, mas é um tipo diferente de criminoso. Eu acho que muitos são agressores porque foram criados vendo agressão. Eu acho que é necessário, sim, o atendimento ao agressor. Em alguns casos de violência doméstica contra a mulher, é aceito o pagamento de fiança. Cabe ao delegado analisar a possibilidade da concessão. Mas se o agressor for reincidente, não há como pagar em dinheiro pelo crime. Neste caso, a delegacia encaminha o processo ao juizado, que tomará as devidas providências. Seja como for, agora milhares de mulheres se beneficiam da lei que surgiu da luta de Maria da Penha. Por 2 vezes, ela quase perdeu a vida nas mãos do marido, condenado a 10 anos de prisão. Maria sustentou essa luta sem nada que a protegesse, além da própria determinação. Um exemplo que, pela força da lei, já se multiplica pelo feminino plural da população brasileira. Pois é, o recado que eu passo para essas mulheres que são vítimas